Muito boa noite. Nós estamos dando início a mais um Diálogo AMSUR, hoje explorando o tema da realização da Cúpula das Américas na semana passada, de 6 a 10, e uma cúpula que foi desenvolvida em Los Angeles, com uma novidade importante, que foi a exclusão por iniciativa dos Estados Unidos de alguns países, no caso concreto, Cuba, Venezuela, Nicarágua. Em função disso, uma posição de boicote, de não ida, de não participação de alguns países, entre eles o México, a Bolívia, El Salvador, enquanto presidentes, de outros países que estiveram presentes não estiveram representados por seus presidentes, os chefes de Estado. E, inclusive, com manifestações como a do presidente da Argentina, Alberto Fernandes, de profundo desagrado e de desautorização do presidente Biden quanto à sua iniciativa de proibição de participação de países na cúpula. Para conversar conosco sobre o tema da Cúpula das Américas, nós temos a participação do Pedro Silva Barros. Pedro foi técnico, ele é técnico em planejamento do IPEA, ele coordena um projeto de integração regional, Brasil e América do Sul, e exerceu a função de diretor de assuntos econômicos da Unasul. E está também conosco o Marco Piva. O Marco Piva é jornalista, diretor de comunicação da Escola de Sociologia e Política, e apresentador do programa Brasil Latino, na Rádio USP, e é hoje doutorando em Política de Integração da América Latina, na USP. Então, antes de passar para ambos, eu vou pedir que o Vicente faça, na qualidade de presidente do Instituto AMSUR, a abertura dos trabalhos, mas queria pedir a todas as pessoas que nos assistem pelo YouTube que se inscrevam em nosso canal Instituto AMSUR, que coloquem seu like para amplificar a penetração dos nossos trabalhos e que, em sendo de seu interesse, cliquem sobre o sininho para serem notificados e notificadas das nossas novas atividades. Vicente, com você, por favor. Muito obrigado. Muito boa noite a todas e todos. Um especial agradecimento aos nossos expositores, ao Pedro Silva Barros, que é um parceiro de longa data do nosso instituto, também ao Marcos Piva, que também é um analista, um observador muito atento da dinâmica americana, sul-americana, latino-americana, e agradecer também a participação de todos aqui presentes, né? Eu acho que uma questão importante que pudéssemos abordar hoje seria tentar responder quais as sinalizações, né, que podemos inferir desta nona Cúpula das Américas, né? Que sinalizações esse evento está insinuando, né? Isso é muito importante porque nós já temos vários comentários da grande imprensa, comentários de analistas, todos esses comentários sinalizando que não foi um grande evento no sentido da sua densidade política, da sua densidade geopolítica e da sua densidade de cooperação interamericana, né? Mas eu acho que nós, no âmbito do nosso instituto, desses diálogos AMSUR, nós devemos fazer uma leitura mais atenta no sentido de estar extraindo, né, todas as sinalizações, né? Isso é muito importante porque, certamente, uma das sinalizações gerais que podemos detectar neste evento é que o nosso hemisfério, né, as nossas Américas,
elas estão num grande processo de realinhamento, né? Para mim, ficou muito evidente, você entende, que uma das sinalizações é um realinhamento desse hemisfério americano, é um realinhamento que se expressa na dinâmica da América do Sul, da América Central, da própria América do Norte, e, portanto, seria interessante entender a direção desses realinhamentos, né? Por outro lado, esses realinhamentos podem estar indicando que a nossa região vai e já está processando, né, uma transição, né? Então, qual o sentido dessa transição? Quais os atores protagônicos, os atores coadjuvantes, os figurantes, né? Quais os elementos de sua sustentabilidade, né? E, por outro lado, também, essa cúpula, ela sinaliza que nós estamos diante de atores diferenciados, né? O primeiro ator, que foi o anfitrião, é um ator diferenciado porque exerceu um direito de tutela sobre o evento, né? Como anfitrião, ele exerceu o seu direito do convite e do não convite. E, portanto, tem uma visão muito particular do diálogo entre as nossas três Américas, né? Um outro elemento importante é que esse evento reafirma uma política de veto na região, né? Ora, como nós podemos compartilhar projetos, como nós podemos compartilhar cooperação, como nós podemos compartilhar, vamos supor, um futuro, se há vetados e aqueles que vetam, né? Então, isso é outra sinalização. Uma terceira sinalização, que para mim foi muito reveladora, a sinalização das ausências, né? Das ausências dos não vetados, né? E aqui o destaque maior, evidentemente, é para o México, porque sabemos o que significa para o México essa ausência, é um ato de muita coragem, de muita firmeza do presidente do México, né? A Bolívia também está sinalizando com a sua ausência um descontentamento com o sistema coordenado ou que se configura na organização americana, né? E também a participação de El Salvador, que é um país importante na dinâmica, inclusive, temática da conferência, né? Um quarto destaque, né, foram sobre os presentes, né? Aí nós tivemos uma presença muito diversa, muito diferenciada, e com conteúdos e com posturas também diferenciadas. E aqui o primeiro destaque é pela coragem, pelo discurso lúcido, corajoso do presidente Alberto Fernandes, da Argentina, né? E aqui é um momento interessante, porque ele faz esse discurso simultaneamente como chefe de Estado da Argentina, mas como presidente pro tempore da CELAC, né? E, portanto, é um discurso que ganha uma universalidade maior do que todos aqueles que se pronunciaram como chefe de Estado ou chefe de governo nesta cúpula, né? Evidentemente que também pediria, né, ao Pedro e ao Marcos assim, para analisar outras participações, como a do presidente recém-eleito do Chile, o Boric, né? Mas foi muito importante essa presença, porque não foi nem um ato homologatório, né? E foi um ato também afirmativo para algumas posições, né? E posições muito mais generosas, né? E posições muito mais universais e menos particularistas. E aqui também pediria, viu, Pedro e Marcos, se vocês pudessem nos ajudar a retirar quais as agendas desses discursos, né? Qual a agenda do discurso do Biden, qual a agenda do discurso do Bolsonaro, as agendas do Alberto Fernandes, do Borges, enfim, daqueles que participaram. Porque
a impressão que eu tenho dessa cúpula é que não tem aí uma convergência de centralidades de agenda. E com essas considerações, devolvo a condição dos trabalhos ao Granado, desejando a todos um bom diálogo. Muito boa noite e bom trabalho a todos. Obrigado, Vicente. Então, vamos dar início às exposições. Em primeiro lugar, eu peço ao Pedro Silva Barros que teça as suas primeiras considerações. Pedro, com você, Lica. Obrigado, Granado. Boa noite a todos. É uma satisfação novamente participar aqui do Diálogos do Instituto Ansur e conversar sobre a Cúpula das Américas e todos esses desafios que estão colocados, né? Saúdo especialmente o Vicente e acho que ele colocou temas centrais. Eu vou tentar me nortear pelas perguntas colocadas pelo Vicente Trevas. Primeiro, e saúdo também o Marco Piva, colega de Prolan, né, do Programa da América Latina da USP, que é um espaço importante também para reflexão das temáticas sobre integração regional. Bem, a Cúpula das Américas, ela existe, essa foi a 9ª edição, né, com esse nome, pelo menos, num movimento liderado, uma agenda criada e consolidada, entre aspas, porque ela foi se enfraquecendo no tempo, né, pelos Estados Unidos. A primeira Cúpula das Américas com esse nome é de 94, quando estava sendo desenhada a agenda da ALCA, né? Eu vou tentar colocar alguns elementos históricos para ajudar nessa contextualização e depois tentar responder, ainda que seja uma resposta inicial, todos os questionamentos do Trevas, que eu acho que são as questões centrais desse debate. A cúpula, então, em 94, quando os Estados Unidos convocou a primeira dessas reuniões, a de Los Angeles foi a 9ª, e foi a segunda realizada nos Estados Unidos, a primeira foi em Miami, e as outras em outras cidades importantes das Américas fora dos Estados Unidos. Ali participaram todos os países das Américas, exceto Cuba, né? Então, aquela era a agenda daquele momento ali, no imediato pós-Guerra Fria, o momento que os Estados Unidos tinham uma hegemonia muito maior sobre o hemisfério, né? E uma capacidade de apresentar ou ditar agendas muito maior do que hoje. Boa parte dos temas vão se repetindo, mas ganhando ou perdendo força, né? Mas as questões que estavam colocadas no discurso dos Estados Unidos, boa parte já estava colocada naquela primeira declaração de Miami. Por exemplo, a questão do meio ambiente, que para alguns parece como relativamente nova, recebeu vários parágrafos ali naquela ocasião, nos anos 90, assim como a questão da migratória, que foi ganhando importância, essa sim, no tempo, e a questão de uma área de comércio, que é um tema antigo para os Estados Unidos, né? As primeiras conferências que os Estados Unidos organizaram com os países das Américas, ainda no século XIX, no fim do século XIX, já propunha uma área de livre comércio, uma união aduaneira entre os países. Enfim, isso nunca avançou muito. Mas o tema comercial hoje perde importância nessa agenda hemisférica dos Estados Unidos. E, pelo menos no discurso, ganha centralidade a questão da defesa da democracia, assim apresentada pelos Estados Unidos, né? Que significou, inclusive, essa separação, né, entre convidados e não convidados, né? Os Estados Unidos entendendo que, principalmente,
3 países, né? Venezuela, Cuba e Nicarágua não seriam democracias e não receberiam o convite, ainda que o convite foi feito para o país, né? No caso de Cuba, mas não poderia ser nem o presidente, nem o chanceler, enfim, um convite meio torto, e os Estados Unidos arrastou, num sinal de possível insegurança, arrastou muito a decisão sobre convidar ou não, ou insistir para que o convite fosse aceito ou não, que essa questão do insistir para que o convite fosse aceito é importante para o caso brasileiro, né? Porque que 2 semanas antes, aproximadamente, ou 3, os Estados Unidos insistiu mais para que o Brasil participasse, depois que vários países, como o caso mais notável é o do México, mas também Honduras, El Salvador, já haviam declinado o convite, ou pelo menos os chefes de Estado haviam anunciado que não participariam. Então, essa seria a agenda colocada hoje. Mas a forma como foi construída essa Cúpula das Américas e a reunião em si, ela mostrou, isso eu acho que é consenso nas análises, né? Ela mostrou uma crise de liderança regional. Tem uma crise de agenda, tem uma crise de consenso, né? de acordos mínimos, e também uma crise de liderança, ou seja, a capacidade dos Estados Unidos convocar provavelmente nunca foi tão baixa quanto hoje. Mesmo no período ali que a proposta da ALCA foi rechaçada, né, que é uma dessas 9 cúpulas que ficou marcada na história, que foi em Mar del Plata em 2005, que foi a do rechaço à ALCA, quando houve uma convergência ali entre Brasil e o Mercosul como um todo, né? Venezuela, enfim, em não aceitar e praticamente interromper as negociações da ALCA como ela estava sendo colocada, com muita força, principalmente numa outra reunião que foi importante em 2001, em Quebec. Essa em 2001, conseguiu ter um consenso na ideia de ALCA, né? E em 2005, aí tem uma crise dessa agenda e uma crítica à ALCA. E ela refletiu a mudança de governos no Brasil e na Argentina, principalmente. Na Venezuela, o Chávez já governava em 2001, mas ainda com uma projeção externa muito mais tímida. Agora, nessa reunião, sequer a convocação foi satisfatória, né? Dos 34 países, ou 35 das Américas, 11 chefes de Estado não foram, sendo que 8 deles não foram por ou não terem sido convidados, né, no caso daqueles 3, e outros 5 por não quererem participar, né, por decisão de não ir. E o caso mais simbólico, certamente, foi o do presidente López Obrador do México, né, que seria o terceiro, provavelmente, principal país das Américas, mas para essa agenda que os Estados Unidos queria dar centralidade, seria o principal convidado, né, que é a agenda de migração, justamente. Que aí depois eu posso comentar algo breve sobre migração. Mas o quadro que a gente tem, né, que é o quadro das Américas ou da América Latina, é de muita fragmentação e polarização política. E a forma de não enfatizar o convite ao Brasil e depois, sim, sinalizar que o Brasil deveria ir apenas depois que o México confirmou que não iria, ela demonstra um pouco essa polarização e fragmentação, que não é apenas dentro dos países, mas também entre os países, né? Os países estão... É difícil construir uma agenda com os governos que temos e com as lideranças que
que governam hoje nos diferentes países das Américas. E tem também uma desintegração econômico-comercial, que ocorre, no caso, né, que eu tenho trabalhado mais dentro da América do Sul, mas ela ocorre também nas Américas, em sentido amplo, teria que fazer alguns ajustes a essa interpretação, mas o fato concreto é que, desde que foram criadas, né, desde essa primeira cúpula nos anos 90, os Estados Unidos foi perdendo importância econômica e comercial nos países da América Latina e Caribe, com muito mais força. Essa importância caiu muito mais nos países da América do Sul. Só para a gente ter uma ordem de grandeza, nos anos 90 até 2000, mais ou menos 1/4 das exportações do Brasil, 25%, iam para os Estados Unidos, 1/4. E hoje é mais ou menos 12%. Por outro lado, que é um tema que está por trás da discussão, também é interessante colocar, a China um pouco menos de 2% do que o Brasil exportava no fim dos anos 90, em 2000, ia para a China, menos de 2%. Hoje é mais de 35%. Então, grosso modo, hoje o Brasil exporta 3 vezes mais para a China do que para os Estados Unidos. Isso não é um movimento generalizado. Tem países, por exemplo, o México, que tem nos Estados Unidos o seu principal parceiro comercial, de longe, no sentido das exportações, mas mesmo o México importa, boa parte, né, parte muito significativa do que ele exporta para os Estados Unidos são maquiladoras cujos insumos vêm da China, né, da indústria automobilística, por exemplo. Então, os Estados Unidos, nesse período, ele foi perdendo parte da sua importância comercial. E a influência política, em termos relativos, também diminuiu. E a capacidade de promover agendas comuns, como aparentemente eles conseguiram em 94, né, naquela primeira cúpula, os Estados Unidos chegou com uma agenda mais ou menos pronta e recebeu a adesão da grande maioria dos países, né? Hoje ela praticamente não existe, tanto que boa parte dos temas ali tem divisões. Então, por exemplo, essa declaração, né, que está no chat sobre imigração, ela recebeu a assinatura de 20 países, que tem algum mérito, porque são 20 países com diferentes posições políticas, ou governos com diferentes posições político-ideológicas. Então, o México assina, o Brasil, a China assina, a Argentina assina, mas tem vários países que não assinam, e só 20 assinam. E é uma declaração sobre um tema, que é migração. Sobre vários outros temas não tem acordo, né? Os grandes temas da agenda internacional hoje não teria acordo regional. Por exemplo, no começo da convocatória, os Estados Unidos têm toda um caráter para um posicionamento sobre a grande questão geopolítica desse ano, que é o conflito entre Rússia e Ucrânia. Desistiu de tratar tratou do tema quando cabia a fala do Biden, mas não tentou, desistiu antes mesmo de iniciar o processo formal de consultas, ainda no processo informal de tratar desse tema com ênfase na cúpula. E outros temas como energia, transição energética, ou mudança climática, ou agenda ambiental, enfim, ou mesmo a democracia, que foi o centro ali da convocatória, eles ficaram reduzidos nos debates, né? Aí, os discursos em si, aí como o discurso era livre, né, vamos chamar assim, cada um fez sua fala na maior parte das vezes, sem buscar o consenso ou o convencimento. Era simplesmente, inclusive, grande parte das falas ali foram voltadas para o público interno.
E a do Brasil claramente foi assim, inclusive na reunião ou no pronunciamento bilateral, né, no mesmo ambiente que o presidente dos Estados Unidos, né, que foi uma sessão paralela, vamos chamar assim, e o discurso do presidente Bolsonaro ali foi um discurso que não buscava consensos regionais, era um discurso muito mais voltado para o público interno do Brasil, com a presença do presidente Biden, quase que ali, pelo menos na propaganda oficialista do Brasil, quase que chancelando ali, ou um espaço que o presidente Biden ouviu as posições do Brasil. E isso é um pouco da característica, do que levou o presidente Bolsonaro aí, né? Porque um mês atrás não era certo, inclusive o mais provável, pelo menos no que estava circulando na imprensa que trata que cobre esse tipo de assunto, era que o Brasil não iria, porque a questão de fundo, acho que aqui todos acompanham, mas o presidente Bolsonaro apoiou o presidente Trump durante a campanha. O Brasil foi um dos últimos países, se não o último, a reconhecer a vitória do presidente Biden. Durante a posse, ali no começo de janeiro, quando teve as manifestações, as sinalizações, as manifestações lá do Capitólio, né, 6 de janeiro do ano de 2020. O filho do presidente Bolsonaro, Eduardo, estava em Washington e, enfim, a sinalização ali era bastante parecia, né, para todos os atores envolvidos, que mais do que um apoio aos Estados Unidos, né, um alinhamento aos Estados Unidos no começo do governo Bolsonaro, havia um alinhamento ao Trump, tá? E isso foi muito mal visto pelo presidente Biden. Mas a opção ali dos Estados Unidos foi de manter um distanciamento em relação ao Brasil. Por exemplo, quando em fevereiro desse ano o presidente Bolsonaro anunciou que iria a Moscou, os Estados Unidos poderiam ter feito um gesto mais claro para mostrar o seu descontentamento com essa visita, e o gesto mais claro seria convidá-lo para Washington na mesma data, né? Que certamente o presidente Bolsonaro não iria a Moscou, iria a Washington, mas os Estados Unidos optou por não fazer isso, porque não queria um encontro bilateral ali. E na organização da agenda havia pressão, ainda que pequena, dentro do Partido Democrata para que todos fossem convocados, mas a esquerda do Partido Democrata, vamos chamar assim. E ela o governo está numa situação delicada, né, nos Estados Unidos em relação à eleição parlamentar, etc. E a opção foi de aceitar ali a pressão do que seria a direita do Partido Democrata ou dos republicanos mesmo, de excluir esses três países, né, que eles definem como ditaduras ou antidemocráticos. E depois disso, quando outros países, no caso da Bolívia, da Honduras, México, se manifestam de forma bastante assintosa, forte, criticando essa posição e dizendo que não compareceriam se não fosse feito o convite à Venezuela, Nicarágua e Cuba, a posição dos Estados Unidos fica muito mais delicada, e do Biden também, porque seria uma reunião das Américas sem a presença nem dos países governados pela esquerda, né, que seria o México, por exemplo, e nem pela direita, que seria o Brasil. Os dois principais países das Américas, fora os Estados Unidos, não estariam presentes. E nessa posição
que era algo impensável, né, nos anos 90 ou começo dos anos 2000, nessa posição de debilidade do governo americano, ele insiste, sinaliza que desejaria a presença do presidente Bolsonaro, inclusive garantindo um espaço bilateral no qual o presidente poderia falar livremente para a imprensa, que foi o que aconteceu, né? O presidente Bolsonaro se pronunciou livremente na presença do Biden para a imprensa, principalmente para ser reproduzido aqui no canal público, nos outros veículos de comunicação e principalmente nas redes sociais aí que apoiam o governo. Aí o presidente, nesse quadro, né, de fragmentação e de debilidade dos Estados Unidos, o presidente Bolsonaro participou. Então, respondendo aí a questão do Vicente, quais sinalizações? Então, tem uma sinalização que o quadro é de fragmentação. Mas há um realinhamento, né, que foi a pergunta, aí é um ponto que eu acho muito importante para ser colocado e para a gente debater, é que há, de forma generalizada, uma espera pela liderança brasileira para a retomada do processo de integração. Isso está muito claro na posição da Argentina, que a Argentina não queria romper, tanto é que o presidente Fernandes foi e fez um discurso veemente. Claro, isso foi acordado com o presidente do México, né, para evitar, porque não é de interesse da região também uma fissura completa com os Estados Unidos, obviamente, né? Ter uma relação mais equilibrada, essa é a agenda dos governos, e mais equilibrada pressupõe a participação de todos, ou quase todos, ainda que com ressalvas, mas que seja uma agenda includente. Mas a crítica do México foi muito mais forte do que a crítica da Argentina, que, por sua vez, foi mais forte do que a crítica do Chile. Mas todos criticaram a posição americana. Mas a própria, ainda que tenha havido uma leve articulação, falta uma liderança desse movimento para reafirmar a posição latino-americana, né? Então, há uma grande expectativa desses atores em relação ao processo eleitoral do Brasil para definição e calibragem, vamos chamar assim, dessa possível agenda regional. Então, isso são há várias sinalizações em relação a isso. Tem, né, nas colunas, né, mais de fofocas ali da cúpula, aparecia que o presidente Boric, por exemplo, tentou saudar o presidente Bolsonaro, o presidente Bolsonaro não retribuiu, não apertou a mão dele. Ao mesmo tempo, teve uma certa aproximação ali com o presidente Fernandes, e o presidente Fernandes deu declaração depois que conversou com o presidente Bolsonaro e apresentou ali uma agenda mínima, mas não houve uma sinalização, e não há, do Brasil no sentido de construir uma posição latino-americana, nem perto disso. E, por outro lado, há uma expectativa que a agenda da CELAC, né, a agenda latino-americana, que seria um instrumento de conformar uma posição única para discutir com os Estados Unidos de forma mais equilibrada, fosse construído. Aí, para caminhar para o encerramento, aqui Granado, da fala inicial, vocês sabem, a retomada desse processo de cúpulas latino-americanas, porque isso é importante a gente colocar em perspectiva histórica. Essas cúpulas das Américas vêm dos anos 90, né? Antes tinha espaços como a OEA, mas não era um espaço de cúpula de presidentes, né? Mas esse movimento de cúpulas vem dos anos 90, liderado pelos Estados Unidos, no caso de todas as Américas. E em 2000, ainda no governo Cardoso, foi feita a primeira reunião de presidentes da América do Sul, sem participação extra-regional, os 12 da América do Sul. E no governo do presidente Lula, em 2008, foi feita a primeira reunião
dos países da América Latina e Caribe sem participação ibérica ou dos Estados Unidos e Canadá, que era o espaço que chamava CALC, que em 2011 se transformou em CELAC. A CELAC ela realizou 4 reuniões de presidentes com bastante participação. Uma delas foi a última, com grande participação, foi lá em Quito. Inclusive, eu participei dessa porque ela foi na sede da Unasul em 2016. Tinha 20 chefes de Estado e participação de todos, com vice-presidentes, enfim, de todos os países da América Latina e Caribe, em 2016. Em 2017 já foi muito fragilizada, que foi na República Dominicana. Aí 18, 19, 20 não teve, e o México recuperou o instrumento o ano passado, em setembro, ou junho, ou agosto ou setembro, por aí. Faz um pouco menos de um ano. E teve a participação de vários chefes de Estado e participação de todos os países da América Latina e Caribe, exceto o Brasil. Foi um movimento de auto-isolamento do Brasil. Assim, o Brasil optando, não quero participar junto dos latino-americanos, mas o presidente López Obrador ele conseguiu que governos de centro-direita, né, o Equador, o Uruguai, enfim, fossem a Paraguai, fossem a Cidade do México, e convidou o presidente de Cuba, o presidente Maduro mesmo esteve na Cidade do México. Mas ainda foi um encontro sem uma agenda muito definida, e a CELAC sem institucionalidade. Agora, a Argentina, talvez sabiamente, agendou a próxima, que a Argentina assumiu a presidência pro tempore da CELAC, por problemas internos da Argentina. O próprio presidente da Argentina não foi à reunião do México, mas meses depois ele assumiu a presidência da CELAC e agendou para janeiro de 2023 a reunião em Buenos Aires. Essa vai ser a reunião, me parece, a reunião decisiva, janeiro de 23. E cabe ao Brasil, nessa reunião, caso as eleições definam, né, uma mudança de governo aqui, ao Brasil levar uma agenda, porque os países vizinhos esperam essa liderança brasileira, né? Então, seja uma agenda de retomada imediata dos trabalhos da Unasul e de seus conselhos ministeriais, os 12, ou apenas alguns deles, os que são mais importantes, né, no curto prazo, como saúde, infraestrutura, talvez o de defesa, que foram sempre os 3 pontos mais importantes para o Brasil, as 3 temáticas mais importantes para o Brasil, mas também ter uma agenda hemisférica, porque a ideia geral, me parece, mais adequada para o Brasil liderar esse processo de articulação e cooperação da América do Sul, Latina e Caribe, é manter uma distância equidistante, né, uma posição equidistante nos grandes conflitos Ocidente e Oriente, entre China, Estados Unidos, Rússia, Estados Unidos e Europa, de alguma forma, mas trabalhar com todos. A posição não deve ser rechaçar os Estados Unidos ou instrumentos como a Cúpula das Américas, mas que se tenha um diálogo equilibrado. Deve-se ter um diálogo equilibrado com a participação de todos, latino-americanos e Estados Unidos. E talvez o espaço da CELAC seja o mais adequado para construir essa posição de mais equilíbrio com os Estados Unidos. E, ao mesmo tempo, reforçar muito os instrumentos de integração regional, que foram tremendamente debilitados nos últimos 5 anos, mais ou menos, ainda que o processo, que seria outro debate, tenha começado um pouquinho antes disso. Tá? Então, essas são as considerações iniciais, não tão curtas, Granados, mas iniciais sobre a Cúpula das Américas, e, obviamente, estou à disposição aí para seguir o debate daqui a pouco. Muito obrigado, Pedro. Não foram tão longas, não. Foram 30 e poucos minutos, né? Dentro da expectativa. Mas foram importantíssimas. Eu acho que você fez um histórico importante, né? E abordou temas que vão dar aso aos debates daqui a pouco. Marco Piva, com você, então. Liga seu microfone, Marco.
Marco, você está com o microfone desligado. E agora já está ligado, né? Está ligado? Sim. Tá. Bom, boa noite, Granado, Vicente Trevas, Pedro, meu colega do Prolan, e também todos que estão nos acompanhando aqui. Quero agradecer esse convite. Foi feito meio em cima da hora, mas as coisas a quente, às vezes, Granado, elas nos obrigam a repensar algumas posições, e eu achei bem interessante aí a provocação do Vicente Trevas, no sentido das sinalizações a partir da Cúpula das Américas. A gente poderia começar com uma pergunta, né? Por que Joe Biden insistiu na realização dessa cúpula, mesmo sabendo que, nesse momento, a posição dos Estados Unidos ela está voltada muito para a guerra na Ucrânia? E todos os esforços da política externa americana têm se desenvolvido nessa direção, especialmente para garantir uma certa captura da Europa em relação ao relançamento da OTAN, né? Nada como uma guerra para que a OTAN mostrasse aí a sua existência. E certamente, eu tenho até brincado, embora com guerra não se brinque, porque se tem aí uma série de tragédias, né, humanas, mas possivelmente haverá aí um rescaldo na guerra da Ucrânia que vai fazer a gente repensar bastante a geopolítica internacional. E é claro que, nesse panorama que foi da gestão Trump e depois um início um pouco recalcitrante assim, do Biden em relação à América Latina, haveria, em algum momento, de se voltar os olhos, no caso de Washington, para a América Latina e Caribe, no sentido de marcar uma presença. E eu acho que a sinalização em relação a essa cúpula, ela veio de forma desconectada do tempo. Acredito que o Biden ele tentou fazer uma coisa no sentido meio que na rapidez, meio que buscando uma pauta, que ele encontrou uma situação já diferente, né? Eu acho que a principal sinalização que a gente pode observar nessa tentativa de uma cúpula, que eu considero uma cúpula fracassada, pelo menos do ponto de vista dos interesses imediatos dos Estados Unidos, é que vai haver e está havendo na América Latina um reposicionamento para se saber exatamente para que lado a moeda vai pesar mais. E aí, uma forma de se ver isso é em relação a essa pergunta. Entre Estados Unidos e China, navegar entre essas duas potências, né, para que lado a América Latina está indo? Então, nós temos aí alguns elementos, até do ponto de vista comercial, que indicam que, sem dúvida nenhuma, a China soube e está ocupando um papel mais decisivo em relação à América Latina. Ou seja, a ausência de uma política dos Estados Unidos no período Trump e essa quase metade do mandato do Joe Biden em relação à América Latina, que foi uma presença bastante tíbia, bastante morna, no sentido de não ter investido na América Latina, resulta que, comercialmente, nós temos hoje a China avançando de forma significativa em setores estratégicos na América Latina. E estabelecendo com isso, evidentemente, se não compromissos ideológicos e de subordinação ideológica, mas, pelo menos, elementos de uma forte aliança comercial.
Isso, no caso do Brasil, é bastante significativo, né? O Brasil tem hoje as suas relações comerciais com a China, e aí podemos incluir Hong Kong, Macau, com uma forte expansão, né? Uma forte expansão. Se a gente pegar o período de janeiro a maio desse ano, inclusive, né, a balança comercial nossa apresentou um superávit de quase 15 bilhões, né? Ou seja, foi uma expansão de 10,6%. Enquanto que, nesse mesmo período, né, a balança comercial com os Estados Unidos apresentou um déficit de 7 bilhões. Ou seja, é uma situação onde, notadamente no caso do Brasil, mas também de outros países latino-americanos, a balança está pendendo para a China. E isso, eu creio que é a sinalização mais concreta que mostra as razões do fracasso dessa cúpula das Américas no que diz respeito a uma pauta mal ajambrada, uma pauta meio feita às pressas, no sentido de tentar colocar temas que, inevitavelmente, não teriam consenso, né? Se você pegar, começando aí da própria exclusão de Cuba, Venezuela e Nicarágua, que, a rigor, nem comercialmente nem são assim tão importantes para uma decisão econômica, mas se você pegar essa exclusão do ponto de vista político, já mancha a própria convocação dessa cúpula. E, ademais, o fato do México, como já foi mencionado aqui pelo Pedro e pelo próprio Vicente, ter declinado desse convite, e o próprio discurso do presidente Alberto Fernandes, que foi um discurso duro, eu diria que foi um discurso corajoso, um discurso que realmente colocou o dedo na ferida para levar para o campo da integração latino-americana a questão da CELAC, ou seja, a próxima reunião da CELAC, que inclusive Alberto Fernandes aproveitou para convidar o Biden, né? E o Biden até falou: estou esperando o convite, então vamos ver se realmente ele vai receber o convite, se realmente irá, né? Mas, então, o grande dilema hoje dos Estados Unidos em relação à América Latina, ele está se dando por uma falta de foco em relação àquilo que efetivamente os Estados Unidos querem da América Latina. E se no caminho tradicional da subordinação política, da adesão sem questionamentos, os Estados Unidos realmente não vão atingir o seu objetivo. Especialmente, e eu digo aqui especialmente, porque caso haja a vitória de Gustavo Petro no segundo turno das eleições da Colômbia, no dia 19 de junho, ou seja, logo mais, isto vai trazer uma alteração, pelo menos se não imediata, mas a médio prazo, de uma nova conformação da relação da América Latina com os Estados Unidos. E se a gente acrescentar, além de uma possível vitória de Gustavo Petro, e aí eu chamo a atenção que as pesquisas estão indicando uma mudança, ainda que muito pequena, em favor do Gustavo Petro. Então, se esta possibilidade de vitória realmente for confirmada e o Brasil alcançar em 2 de outubro a vitória de Lula, seja em primeiro, seja em segundo turno, efetivamente, a CELAC e todos os mecanismos de integração da América Latina, que tiveram uma importância muito grande na primeira década deste século, estes mecanismos vão ser relançados e vão encontrar os Estados Unidos numa posição defensiva, numa posição onde pode, e certamente deverá ocorrer, uma mudança em relação à guerra na Ucrânia, com a possibilidade da Rússia efetivamente alcançar os seus objetivos estratégicos em relação ao território ucraniano, e, por outro lado, a própria eleição
de meio de mandato nos Estados Unidos, que ocorrerá em novembro, onde são grandes as chances de Joe Biden, ou melhor, do Partido Democrata, perder para o Partido Republicano, o que recolocaria uma polarização política ainda mais acentuada. Então, as concessões de Joe Biden daqui para frente vão alcançar um patamar que vai levá-lo a uma correlação de forças internas, cada vez mais difícil para ele. Por exemplo, a inflação dos Estados Unidos hoje, dados aí dos últimos 12 meses, alcançou 8,6%. Para um país como os Estados Unidos, é uma inflação altíssima, uma inflação que não se via há muitos anos. Então, existe um cenário interno para Joe Biden, onde ele tem um grande desafio econômico pela frente, tem um desafio político por conta de que Trump foi derrotado, mas o trumpismo continua vivo, e, por outro lado, um cenário mundial onde ele tem que mostrar uma força na Europa e, ao mesmo tempo, resgatar uma relação que foi desconsiderada nos últimos anos por Washington. Então, onde eu quero chegar? Para entrar um pouco no tempo aqui das conclusões. A América Latina está hoje num momento de transição política e num momento de graves desafios econômicos. Eu diria o seguinte, que nós temos alguns temas que, se a gente não puder enfrentar com a devida competência e com a devida seriedade, a gente corre o risco de ficar para trás, especialmente países como Brasil, Argentina, México, que são os países que formam a ponta de lança do nosso continente. Então, por exemplo, como é que nós estamos trabalhando a questão da inteligência artificial, a questão da indústria de semicondutores, a biotecnologia, ligada, inclusive, à saúde, que é um tema fundamental, principalmente após a pandemia, a questão do 5G, não é? que precisa avançar, e principalmente a questão da energia verde. E aí eu chamo a atenção que o Biden tentou, nessa Cúpula das Américas, introduzir o tema das mudanças climáticas, e não teve sucesso. Assim como não teve sucesso sequer para um tema que é importante para os Estados Unidos, que é da imigração. Ou seja, na medida que países fornecedores daquela imigração ilegal, que estão localizados principalmente na América Central, né? El Salvador, Honduras e Guatemala, eles não enviaram seus presidentes, e depois também a exclusão da Nicarágua, que também, por conta da crise política que há atualmente nesse país, tem provocado um deslocamento forçado. Então, nem mesmo o tema da imigração, que poderia ser uma moeda de troca importante, acabou sendo concluída e acabou indicando uma mudança no nível de relacionamento dos Estados Unidos com a América Latina e o Caribe. Então, todas as pautas, que não foram muitas, dos Estados Unidos nessa cúpula, fracassaram. Essa é a realidade, é uma coisa muito visível. E a própria presença negociada, e aí eu entro especificamente na questão do Brasil, da presença de Jair Bolsonaro, quer dizer, os Estados Unidos tiveram que enviar um representante aqui exatamente para poder convidar o Jair Bolsonaro. Quer dizer, essa moeda de troca acabou também ficando meio contraditória para a própria base do Partido Democrata americano, que tem na pauta do meio ambiente e da defesa da Amazônia bandeiras muito importantes. Então, isso não foi tão pouco debatido e tão pouco entrou com força nessa pauta. E agora, para complicar,
né, a própria vida do Jair Bolsonaro, a confirmação do assassinato de Bruno Pereira e de Dom Phillips, casualmente um jornalista inglês que tem de um jornal que tem respeitabilidade, credibilidade na Europa. Então, o cenário, para finalizar, é que a China ela deve ter batido palma por conta dessa cúpula das Américas fracassadas. Sem dúvida nenhuma, é um momento delicado onde ou a América Latina reassume, ressignifica os seus instrumentos de integração e de cooperação, ou a gente vai ficar cada um lutando para o seu lado, porque a tentação também, diante de crises econômicas, como a gente está vivendo, né, é muito grande também de se buscar alternativas. E a China sabe disso, inclusive, embora ela desenhe também uma perspectiva de cooperação mais regional, ela também sabe jogar bem com cada país, né? E no caso do Brasil, os dados econômicos estão aí, quer dizer, o crescimento dessa balança comercial ela é muito importante. E eu queria finalizar, Granado, para não tomar muito mais tempo, que eu acho que é importante o debate que a gente tem que fazer, que é a questão da integração do Brasil na América Latina, que sofreu bastante sob o governo Temer, já uma postura já de distanciamento, e depois com Jair Bolsonaro ficou muito claro esse isolamento que levou à nossa condição de pária internacional. Então, o Jair Bolsonaro, quando ele topa ir para os Estados Unidos, para essa cúpula, na verdade, ele foi lá para tirar foto, né? E saiu uma foto meio rebuscada, meio blasé, porque não teve também aquele elemento de, poxa, agora o governo Bolsonaro está afinado com Washington. Não está. Embora ele tenha dito que Trump é uma coisa do passado, a gente sabe como é a forma de operação do Jair Bolsonaro. Agora, mais importante para isso é que a gente tem uma perspectiva. A perspectiva nossa é uma perspectiva eleitoral, uma eleição que pode reconduzir o Brasil ao papel que sempre teve no cenário mundial, ou seja, um protagonismo, uma vocação pacífica e uma vocação de implementar o multilateralismo, né? O Pedro citou aqui a diversidade das nossas operações comerciais, ganharam muito nos governos do PT, ou seja, nós conseguimos sair daquele aprisionamento de comércio com os Estados Unidos para fazer uma ampliação para a União Europeia, países asiáticos, Oriente Médio, China, principalmente, que ganhou destaque, e também os países latino-americanos. Então, acho que o grande desafio para nós é olhar para o nosso continente desde uma outra perspectiva, né? De uma perspectiva de relançamento dos mecanismos regionais de cooperação e integração. Eu creio que, se a gente tiver a oportunidade, e o povo também nos der essa oportunidade, evidentemente, de eleger Lula, eu creio que não vai ser um passe de mágica, mas a gente vai ter grandes condições de interferir na política externa de forma decisiva, até mesmo para empurrar os Estados Unidos para uma postura de integração com a América Latina desde uma outra ótica, porque essa ótica que Joe Biden apresentou na Cúpula das Américas foi uma tentativa apressada de resgatar uma coisa que não conseguiu. Daí que a conclusão de que a Cúpula das Américas foi um fracasso é uma visão que eu compartilho. Enfim, são essas as considerações iniciais que eu gostaria de fazer aqui nesse momento. Muito obrigado, Marco.
Eu acho que, com essas duas exposições iniciais, a gente tem condições de abrir os debates com os participantes. Eu vou pedir que as pessoas, para se inscreverem, utilizem, por favor, a mãozinha lá em reações, raise hand. Então, tá aberto, quem quiser, não tem ninguém inscrito ainda. Todo mundo recalcitrante. Pronto. Mariana, primeira corajosa. Mariana, com você. Boa noite a todos e todas. Gostaria de agradecer a exposição, que foi muito elucidante sobre essa realidade geopolítica. E eu queria fazer uma indagação para os dois expositores. Nessa conjuntura que a gente tem hoje, né, que vocês apresentaram de maneira bem clara, dessa relação dos Estados Unidos com o Brasil, né, desse jogo incerto entre, né, nas relações, né, entre o Brasil e os Estados Unidos, a gente tem, né, nessa perspectiva, a gente teve, né, na verdade, alguns emissários, né, dos Estados Unidos que tiveram aqui no Brasil, sinalizando contra a possibilidade de uma ruptura democrática, e a gente observou na Cúpula das Américas o discurso, né, o diálogo, a conversa do Biden com o Bolsonaro pedindo apoio para o Biden para vencer o Lula. E aí eu queria que vocês comentassem como isso, né, se reflete no cenário internacional atual, porque os Estados Unidos tinham se posicionado claramente contra o golpe, e aí o Biden ouviu isso e não fez nenhum pronunciamento, não comentou nada, né, o New York Times que foi apontar para isso e foi dizer que isso tinha sido dito por eles, né? Então, eu acho que é um cenário, né, complexo dos Estados Unidos, e eu gostaria que vocês comentassem o que vocês acham, como é que vocês consideram essa realidade, né, dessa posição dos Estados Unidos em relação ao Brasil nessa perspectiva. É só isso, muito obrigada. Muito obrigado, Mariana. Vicente. Fernando, se tiver alguém inscrito, eu Não tem ninguém por enquanto. Tá bom. Eu vou continuar. Agora tem. Então, Newton, antes eu vou depois. Pronto, Newton, com você. Vou te ver por aqui, Newton. Liga teu microfone, por favor. Assim, eu não consigo entender muito as possibilidades de integração do Chile, tanto econômico quanto política, numa União Latino-Americana. Queria saber como é que os palestrantes veem essas possibilidades de integração econômica, política do Chile numa União Latino-Americana. Obrigado, Newton. Vicente. Você está sem microfone, Vicente. Isso. Não. Primeiro, agradecer as reflexões muito esclarecedoras e também indagativas do Pedro e do Marco, né? Mas eu, né, queria continuar no meu caminho inicial, né? Que sinalizações nós podemos retirar, né, dessa cúpula, e sinalizações não só em relação aos países, né, em relação à conjuntura, mas também em relação ao nosso projeto histórico aí, né? O que é que eu quero dizer concretamente? Primeiro, que a cúpula, de novo, reafirma que nós fazemos parte de um território marcado pela diferenciação, né, e pelas assimetrias, né? Então, nós não somos um conjunto de equivalentes, né? E, por isso, dá à nossa reflexão uma grande complexidade, né?
E a própria fenomenologia, ou seja, a própria dramaturgia do evento, revelou tudo isso, né? O seu processo de convocatória, exclusões, né? As falas diferenciadas, né? O que se pôde consertar e o que se não pôde, né? E aqui eu gostaria de justamente continuar as minhas indagações, né? Primeiro, se é um agregado diferenciado, né? Quais são essas diferenciações? E aqui eu queria retomar o tema da América do Sul versus América Latina e Caribe, né? São dinâmicas convergentes, mas são dinâmicas também específicas, né? E então, quando nós falamos de América Latina, eu estou falando de uma mesma agenda quando eu falo da América do Sul, né? Então, quero deixar essas indagações. E mais ainda, e o processo da região, né? Certamente, ele já está experimentando, com idas e vindas, né? Algumas agendas diferenciadas. Quer dizer, que eu chamo a agenda da integração, uma outra agenda da cooperação. E uma agenda complicada é da coexistência, certo? Então, é uma região, porque, veja, a lógica de exclusões é um padrão específico da coexistência, né? E, portanto, a curto prazo, nem os Estados Unidos vai desaparecer, muito menos Cuba, e, portanto, para deixar os dois grandes contenciosos que têm mais duração na história contemporânea da América Latina e das Américas aí, né? Então, eu estou colocando essas três variáveis, integração, cooperação e coexistência, porque eu acho que com elas nós podemos fazer uma matriz das agendas e das temporalidades, né? Por exemplo, eu acho que o destino da América Latina ela passa por uma retomada do processo de integração sul-americano, né? Quer dizer, o processo, vamos supor, uma retomada e uma consolidação da integração sul-americana vai nos ajudar, você entende, na integração da América Latina e do Caribe, né? Mais ainda, essa diversidade também é diversidade de temporalidades e de ritmos e padrões de sustentabilidade, né? Então, eu vejo que se os resultados aí sinalizados pelo Marco, que eu espero que possa acontecer, né, de uma consolidação, de um deslocamento progressista na América do Sul, isto vai dar a esse conjunto América do Sul uma velocidade diferente, um ritmo diferente na agenda tanto da integração, da cooperação e da coexistência. Nós vamos ter de pensar um pouco mais, né? De toda maneira, o que eu acho também é que nós, para avançar nessas agendas, nós temos de explicitar claramente quais são as premissas dessas possibilidades. Por exemplo, em relação à integração, as premissas sul-americanas são idênticas das premissas latino-americanas? A minha opinião é que não. Então, a integração pela ótica da dinâmica sul-americana tem premissas que é diferente das premissas da integração latino-americana e Caribe, né? Por outro lado, nós vamos ter também de saber que no nosso território está presente, você entende, os atores e os interesses do grande conflito macro-geopolítico, né? Então, vamos supor, o conflito macro-geopolítico que hoje Estados Unidos e China, na América do Sul e também na América Latina, tem especificidades, que é
a consistência da presença desses dois personagens. E, portanto, é diferente se nós apenas fôssemos pressionados para homologar posições dos Estados Unidos, dos fóruns internacionais, mas a presença chinesa já aqui é uma presença que tem grandes significados e, mais ainda, e aponta por tendências muito consistentes, né? Então, veja, eu apenas, viu, Pedro e Marcos, o que eu quero dizer é o seguinte: nós estamos diante, primeiro, de montar a equação dos nossos desafios, né? Depois, a partir de uma montagem experimental da nossa equação, tanto da integração, da cooperação e da coexistência, como nós vamos transformar isso em agendas e como nós vamos transformar isso em iniciativas, né? Por exemplo, a questão da nossa integração territorial. A América do Sul e a América Latina, na dinâmica de sua integração territorial. Isso aqui é uma dimensão muito importante. E há vários jogos geopolíticos e geoeconômicos da matéria. Um segundo canal na região e assim por diante, né? A questão da integração com o Pacífico, né, passa a ser uma agenda muito forte. E como fica a dinâmica do Atlântico Sul, né? Eu quero dizer o seguinte: eu estou colocando essas questões para dizer que nós estamos diante de um desafio de compreender uma complexidade, né? E aí eu pediria as luzes dos nossos expositores a respeito. Muito obrigado. Muito obrigado, Vicente. Não tem ninguém inscrito. Se ninguém se inscreveu, eu vou, então, devolver para o Marco e para o Pedro, já para as suas falas finais. As questões levantadas agora nos questionamentos, particularmente pelo Vicente, dão espaço para um debate até mais amplo do que aquele que a gente está fazendo aqui. Pedro, com você, então. Obrigado, Granado, e pelas perguntas também, né? Eu vou responder pela ordem. A primeira da Mariana sobre o Biden e o pedido a relação Brasil e Estados Unidos, né? Esse é um tema polêmico. Eu não tenho todos os elementos para responder, então vai ser um achismo, assim. Então não levem tanto em consideração o meu palpite sobre essa questão. Mas saiu na Bloomberg, né, depois no New York Times, que o presidente Bolsonaro teria pedido apoio ao Biden para derrotar o Lula, assim que saiu. Isso ele não disse publicamente, né? Isso aí foi provavelmente vazado, e se vazado, possivelmente, né, pela forma como foi apresentado na imprensa, por alguém próximo ao Biden. Pode ter acontecido isso. Se aconteceu, provavelmente o Bolsonaro vai acabar falando isso algum dia aí para frente. Seria gravíssimo, né? Numa situação normal, vamos colocar assim, seria gravíssimo se o presidente do Brasil tivesse colocado, fizesse de fato um pedido desse. Eu não duvido que tenha sido feito, mas, enfim, o que interessa concretamente para o processo eleitoral do Brasil e para a análise aqui não é se ele fez ou não, mas qual seria a resposta a isso, né? E as sinalizações concretas do governo dos Estados Unidos não tem ido nesse sentido, né? O convite, como já foi colocado na apresentação inicial, não foi um convite entusiasta, efusivo ao Bolsonaro para participar da cúpula. Na declaração ali não havia um clima também de camaradagem, assim, o que poderia implicar ali para quem está assistindo numa sinalização de apoio.
e há várias sinalizações anteriores de agentes dos Estados Unidos, do ex-cônsul no Rio de Janeiro, muito recentemente cônsul no Rio de Janeiro, num texto publicado no jornal O Globo, que não, obviamente não é um texto desinteressado, mostrando suas preocupações em relação ao questionamento do processo eleitoral, enfim, além de toda a questão ambiental já colocada, entre outras. Então, eu não duvido que o presidente Bolsonaro tenha feito esse pedido, o que seria gravíssimo, mas ele não fez de forma pública, se o fez, mas entendo que, pelo menos no que está colocado até agora, não tem nenhuma movimentação dos Estados Unidos numa resposta afirmativa a esse suposto pedido, né? Eu entendo que a posição do presidente dos Estados Unidos não vai ser essa, né? A gente conhece a história, não vou recuperar aqui. Os Estados Unidos, por diversas vezes, promoveram intervenções em processos eleitorais na América Latina e no Caribe, mas não, até agora eu não vejo nada concreto nesse sentido. Até pelo contrário, né? É inusual o que os Estados Unidos fez de defender as instituições que vão promover a eleição aqui, né? E reconheceram isso algumas vezes. Sobre a questão do Newton, mas enfim, esse é um tema que deve ser debatido à exaustão, porque é central para o nosso processo eleitoral e para as relações entre Brasil e Estados Unidos. Sobre a questão do Newton sobre o Chile lá desde os anos 80, na verdade, né, ele tem, e depois com a redemocratização isso foi até acentuado, ele tem buscado ter uma posição comercial, sobretudo, muito mais aberta do que a média dos países latino-americanos, e tem tratados de livre comércio com dezenas e dezenas de países. É um dos motivos que fez com que o Chile não fizesse parte do Mercosul, da União Aduaneira do Mercosul. Mas o Chile tem, ao mesmo tempo, um comércio muito concentrado, principalmente no cobre, né, com a China, mas também, em geral, muito voltado para o Pacífico. Ele é um dos 3 países da América Latina e Caribe que tem superávit comercial nas relações com a China. Só Brasil, Chile e Venezuela tem essa situação, mas há uma agenda muito ampla de possibilidades de integração regional com o Chile. E eu chamo a atenção para um ponto em particular, que eu entendo que seja a chave, que vai ser fundamental para recuperar a interdependência na América do Sul, sobretudo. Eu comentei na apresentação inicial, nos últimos anos a gente tem vivido um processo de fragmentação e polarização política e de desintegração econômica comercial. Esses 2 fenômenos concomitantes tornam a região muito mais vulnerável a essas tensões entre as potências mundiais. E a forma de evitar essa superexposição da região é aumentar a interdependência. Do ponto de vista comercial, essa recuperação vai ser lenta, mas um setor pode ter uma recuperação mais rápida, que é um setor que interessa muito ao Chile, que é a energia. Então, a sugestão seria a definição de um mercado sul-americano de energia, aumentando a interdependência entre os países da região, e o Chile é um país estruturalmente deficitário em energia, né? O ano que vem, o Tratado de Itaipu completa 50 anos e deve ser revisado. Em particular, o anexo C do tratado tem que ser renegociado, que é a parte que obriga que o Paraguai venda todo o excedente, toda a parte que ele não usa da geração de Itaipu, exclusivamente ao Brasil. Isso deve deixar de acontecer a partir do ano que vem. Então, seria o Chile tem muito interesse nessa energia. Tem a questão da Bolívia também, que
os contratos, né, que garantiram a construção do Gasbol, do gasoduto Brasil-Bolívia, já expiraram faz poucos anos, e pela instabilidade das relações bilaterais Brasil-Bolívia, ele não foi prolongado ou renegociado no longo prazo. E seria de interesse do Brasil também isso, mas um mercado conjunto com muito mais integração energética, eu acho que é uma agenda que interessa muito ao Chile e ajudaria a equilibrar. E tem também uma agenda, essa eu acompanho diretamente, que é a dos corredores bioceânicos, que o Chile tem muito interesse. O presidente anterior, né, o Piñera, já manifestou isso dezenas de vezes, e o presidente Boric também. É um tema central para o Chile, a conexão física com essa parte atlântica do Brasil, que eu entendo até que interessa mais ao Brasil até do que ao próprio Chile, mas seria um outro tema. Então, essa seria a articulação entre as agendas do Mercosul e da Aliança do Pacífico em temas como infraestrutura. Há agendas para o Chile, e o presidente Boric, ele tem sinalizado isso, já sinalizou que espera o novo governo do Brasil para ter uma agenda mais próxima, mas ele já apontou alguns sinais no próprio discurso em Los Angeles, né? Ele tem a agenda climática, é muito importante para ele, ambiental e de transição energética, que poderia ser discutida em conjunto, né, com o mercado sul-americano de energia. É um tema, enfim, que mereceria mais discussão, mas pelo tempo eu fico por aqui. Aí, 2 pontos antes da questão central do Vicente, bem rápido, que assim, por que os Estados Unidos teria, né, seria o momento a cada 3 anos de realizar essa cúpula. A anterior foi em Lima. Quem fez a convocatória da reunião foi o Pedro Pablo Kuczynski. Eu não sei se vocês lembram, ele tinha convidado o Maduro e depois desconvidou, mas antes mesmo da realização da cúpula, ele havia caído, renunciou, né, porque sofreria o impeachment. E o presidente Trump, à época, ele acabou não indo porque teve um ataque à Síria no mesmo dia, ele não. Aí foi o vice-presidente. Já foi uma cúpula bem esvaziada. Mas eu marco esse ponto porque num texto, né, numa pesquisa que foi publicada, inclusive, com uma colega do IPEC, chama Júlia Gonçalves, a gente buscou as comunicações do Itamaraty, do governo Temer, e o Brasil atuou para que o Peru não desconvidasse. Aí, então, isso mostra que, ainda que o Brasil tenha saído da Unasul só no governo Bolsonaro, mas já participava de iniciativas fracionadas, como o ProSul e o Grupo de Lima, mas havia um trabalho num escalão um pouco abaixo dentro da nossa chancelaria para evitar uma polarização maior na região. Então, o Brasil, em 2018, atuou para que o Peru não desconvidasse o Maduro. Fracassou porque o Maduro foi desconvidado, mas é só um ponto que eu acho importante marcar. E um outro é que um dos principais instrumentos de integração que a gente tem é o BID, né? Que está sob a hegemonia americana, mas ele foi desenhado, e o presidente Kubitschek teve uma participação importante nesse movimento, para ter algum equilíbrio. Então, por exemplo, os votos de Brasil, Argentina e México somados têm o mesmo peso dos Estados Unidos. Só que vocês devem ter acompanhado, né, na eleição que faz um ano e pouco, 2 anos, do Claver Carone, que é o americano que dirige o banco, pela primeira vez um americano, ele fez uma campanha toda anti-China, jogando na polarização da região. E isso foi desastroso para o banco, né, para o banco como um espaço comum. E há um processo interno muito forte para substituição, né, porque os democratas, ele era muito ligado ao Trump, os democratas não o apoiam tanto, mas pela própria fragilidade do Biden na cúpula, ele trouxe de volta
o Carone, né? Mas que ele não tem nenhuma simpatia do governo do México nem da Argentina, e o próprio governo do Brasil, pelo que está na imprensa, tem sinalizado pela substituição do Carone. Aí seria um instrumento que a gente deve repensar qual seria o papel do BID, em conjunto com reformas que provavelmente acontecerão nos próximos poucos anos em outros instrumentos financeiros regionais, que é a CAF e o Fomplata, que podem, inclusive, ser fundidos, é um tema que está em discussão. E o presidente Lula, por exemplo, quando esteve em Buenos Aires, em dezembro do ano passado, ele retomou com bastante ênfase a proposta do Banco do Sul. Mas, de todo modo, essa arquitetura financeira deve espelhar um equilíbrio equidistante, de novo. Tem que ter espaços de ação junto com os Estados Unidos para a América Latina, o BID, um deles. Tem que ter espaços junto com a China, que pode ser feito, inclusive, dentro do novo Banco de Desenvolvimento, o Banco do BRICS, mas deve ter espaços com autonomia própria, espaços próprios da região, que pode ser CAF mais Fomplata, formando o que seria o Banco do Sul, ou um banco próprio, mesmo como o Banco do Sul. E aí, indo para a questão das sinalizações, né, do Vicente, e essa questão América do Sul, América Latina, o nosso projeto principal, o nosso entorno estratégico, a área que o Brasil, de forma alguma, deve descuidar e cuja estabilidade nos interessa mais, é a América do Sul. Embora na nossa Constituição, né, um dos objetivos da República seja a construção da integração econômica, social, política e cultural da América Latina, olhando, tendo como objetivo a construção de uma comunidade latino-americana de nações. Isso mas o nosso entorno primeiro é a América do Sul. Essa é a área que deve estar mais integrada, que deve ter mais interdependência, que deve ser o centro de nossas atenções, e a partir de uma coesão sul-americana, a gente tem condições de trabalhar os temas da América Latina e do Caribe, do Atlântico Sul, né, junto com a África, enfim. Mas se não tiver uma coesão interna e uma agenda conjunta na América do Sul, a nossa posição no Caribe ou na América Central, enfim, vai ser extremamente debilitada. Por isso eu entendo que antes mesmo da cúpula da CELAC na Argentina em janeiro de 23, o Brasil já deve preparar a retomada da Unasul, né, da governança regional sul-americana, porque ela já era institucionalizada, ou seja, o Tratado Constitutivo já foi aprovado por todos os parlamentos. A nossa saída foi uma saída discricionária do presidente da República, né, sem consultar o parlamento, algo que por meio de um decreto que poderia ser revertido por outro decreto, como diz o próprio presidente agora, bastaria uma canetada para o Brasil ser reincorporado à Unasul. Esse deve ser um movimento, entendo, imediato do próximo governo, e a reativação de alguns de seus espaços ministeriais. E, a partir disso, a gente tem melhores condições, né, junto com a Argentina, com o Chile, né, que tem governos legitimados, ou do Chile recentemente, da Bolívia, enfim, trabalhar com uma nova agenda mais equilibrada com os Estados Unidos, assim como uma agenda equilibrada com a Europa, assim como uma agenda equilibrada com a China. Essa opção de tratar esses temas exclusivamente bilaterais me parece que prejudica a região. E os dois presidentes que tinham um discurso
contra a participação dos outros países, né, no espaço da cúpula, que foi justamente o presidente Bolsonaro e o presidente Ivan Duque, são dois que podem ser substituídos nesse ano, como já demarcou bem o tema, o Marco Piva, então não é necessário repetir. É isso. E obrigado novamente pelo convite. Muito obrigado mesmo, Pedro. Então, agora, também caminhando para o final, Marco, com você. Obrigado, Granado, obrigado, Pedro, a Vicente, a todos. Vou ser bem telegráfico aqui, em cima de 3 pontos que foram levantados. Declaração de Bolsonaro ao Biden pedindo uma interferência para derrotar o Lula. Isso saiu na imprensa, Bloomberg repercutiu isso, também aqui o UOL, o Jamil Chad teve checagem de fontes. Parece que, efetivamente, Bolsonaro teria dito isso ao Biden, e nessa hora que eu penso como o secretário de Estado norte-americano, o Antony Blinken, deve ter cochichado no ouvido do Biden, dizendo assim, tá vendo? Eu falei para você que ele ia entrar nessa. Então, quer dizer, o Bolsonaro é incontrolável, ingovernável, e aí os Estados Unidos, eu creio que não fará não terá nenhuma grande repercussão esse tipo de pedido do Bolsonaro, até porque o interesse que acabou ficando como um interesse menor, porém mais importante para os Estados Unidos a partir da cúpula, foi resolver a questão de fornecimento de mão de obra barata para o atual momento da economia americana. Ou seja, hoje nos Estados Unidos, muitos comércios não estão funcionando em pleno, no seu horário completo. Tem muito comércio que está funcionando meio período. Até tem o McDonald's, por exemplo, em algumas cidades, só está funcionando como drive-thru. Ele não tem funcionário para trabalhar no serviço tradicional, de balcão. Isso significa o seguinte, que os Estados Unidos estão precisando de mão de obra. Então, quer dizer, essa pauta acabou apequenada, a pauta da imigração, e com isso houve também, eu reputo a isso, uma certa reação dos países da América Central, que são fornecedores, digamos assim, voluntários ou involuntários, de mão de obra menos qualificada. A questão do Newton, né, sobre a integração regional, eu vejo como muito importante mesmo a nossa integração e aproximação com o Chile. Nós temos um problema no Brasil, e isso resvala um pouco também numa questão territorial. Quer dizer, nós temos aqui a nossa costa atlântica, né, e o Atlântico Sul sendo fundamental. Por outro lado, temos o Pacífico, a gente não dialoga com esse caminho. Então, a construção de caminhos bioceânicos, até o Pedro comentou isso, é fundamental para a nossa estratégia de desenvolvimento no que diz respeito à América do Sul. E aí eu concordo com a simetria que o Vicente coloca, porque quando a gente fala assim, vamos lutar pela unidade latino-americana, é legal, está na Constituição, é uma bandeira, é bem importante, mas a América Latina é muito diversa, as identidades e culturas são muito diversas, os níveis de desenvolvimento são muito diversos. Então, nós precisamos começar de algum ponto. E esse ponto, me parece, e eu concordo, que é a América do Sul. Nós temos que dar um passo adiante nisso, um fortalecimento, chegando até mesmo, quem sabe, mais para frente, numa moeda única, no sentido de garantir que essa integração América do Sul ela seja bem azeitada e através, inclusive, de projetos como esse dos caminhos bioceânicos. Por quê? Porque se a gente considerar que a grande batalha geopolítica internacional hoje, ela se dá especialmente no eixo Pacífico. Daí que vem toda o conflito entre Estados Unidos e China. Não é à toa que na Segunda Guerra Mundial, a grande batalha da Segunda Guerra Mundial
foi nas Filipinas. Quer dizer, então nós temos aí um enclave geográfico que é muito importante para o Brasil operar. E ele só vai conseguir isso se efetivamente consolidar essa integração com a América do Sul. Eu quero finalizar agradecendo aí mais uma vez aí ao Instituto Ansur, ao Fórum 21, à Rede Espaço Democrático, né, que participam dessa organização, e me coloco aí à disposição para a gente seguir nesse debate que é estimulante, e eu tenho certeza que, apesar de tudo que está acontecendo, esse pesadelo vai acabar e a gente vai ter condições de retomar muitas das pautas que a gente conversou aqui, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir. Então, muito obrigado e boa noite para todos. Muito obrigado, Marco, muito obrigado mesmo, muito obrigado, Pedro. Ambos os convites, tanto ao Pedro quanto ao Marco, foram relativamente intempestivos, né, dada a proximidade cronológica com a cúpula, né? O Marco foi mais intempestivo ainda, foi muito em cima da hora, eu sei disso, peço desculpas, Marco, mas a gente não podia perder a oportunidade meio a quente de fazer esse debate. Eu quero agradecer muito, muito mesmo, e quero pedir para que o Vicente faça, então, o encerramento das nossas atividades. Vicente. Está com o microfone fechado, Vicente. Muito obrigado mais uma vez aos nossos expositores e aos nossos participantes, né? E creio, né, que aqui, como Instituto, nós vamos retirar um conjunto de temas a aprofundar, né? Porque eu acho que nós estamos nesse processo de transição, de realinhamentos, que significa, inclusive, uma nova capacidade de perceber as tendências em curso, né? Então, mais uma vez, muito obrigado a todos, uma boa semana e até a próxima segunda-feira, quando estaremos com a nova sessão dos Diálogos AMISUL.